A graça barata, diz Dietrich Bonhoeffer, é o maior inimigo da Igreja. Talvez venha à sua mente que os ateus são os maiores adversários da cristandade, ou mesmo os adeptos de outras religiões. Eles abertamente são contrários ao que Cristo Jesus ensinou. Portanto, eles são os nossos obstáculos à pregação e expansão do Evangelho. Em que pese, porém, a verdade desta visão, o fato é que ainda resta um inimigo da Igreja, o qual é tão maligno quanto estes, e na verdade é bem pior. Sim, pois enquanto aqueles atacam o cristianismo de fora para dentro, os adeptos da graça barata atacam a fé cristã de dentro para fora. Saíram de nós, nos diz São João, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. A primeira pergunta é: o que seria a graça barata? E após esta, por que ela é tão perigosa assim? Não é suficiente a mera pregação do Evangelho, seja esta feita de qualquer forma? Não importa apenas que Cristo Jesus seja apresentado para os descrentes? A graça não cobre uma multidão de pecados e por isto não seria ela barata? Onde está o perigo desta mensagem? Bem, embora se apresente como genuína pregação do Evangelho, o que é criado em cima da graça barata nega por completo a eficácia do Evangelho. Cristo Jesus já não é mais apresentado como crucificado, pois isto não atrai tanto quanto aqueles sermões de autoajuda, que mais servem para exaltar o homem do que para exaltar o seu Salvador. Num peculiar caso de ressonância da filosofia de Protágoras, para quem o homem é a medida de todas as coisas, os defensores da graça barata exaltam a criatura, no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Cristo Jesus é tão somente aquele que nos ama e, de qualquer forma, não importando o que fizermos, Ele sempre nos salvará. Testemunhos sentimentalistas rondam as fileiras da Igreja. Hoje, para estas pessoas, Jesus não seria mais do que meras muletas com as quais elas podem sair do fundo do poço, de uma existência aparentemente sem sentido. O homem é colocado como o centro do universo, para quem toda a realidade converge e sob o jugo de quem toda a criação se inclina, até mesmo Deus. Que eu cresça, Senhor, eles dizem, e que tu diminuas. Não é mais interessante para certos tipos de pessoas o requerer algo da participação eclesiástica. Conquanto a igreja esteja cheia, conquanto as pessoas estejam cada vez mais adentrando os portais da casa de Deus, a tolerância para com aqueles que querem viver a seu bel prazer deve ser mantida. Por acaso Cristo não morreu para estas pessoas? Eles argumentam: quem somos nós para lhes sermos de obstáculos à fé? Por que iríamos pôr-lhes mais encargos e julgos a que Cristo não os pôs? A vida em sociedade requer o silêncio acerca dos pecados, e a Igreja só deve conceder ajuda espiritual, auxílio que confira a pobres almas algum significado para suas vidas. Seria nobre esta atitude caso não fosse o extremo oposto do que Cristo quer que façamos. Em outras palavras, graça barata. Quero, neste vídeo, discorrer sobre este fenômeno, que mais latente se faz dentro da Igreja, para a sua condenação. Quero expor o que seria a graça barata e quais seriam suas implicações e aplicações terríveis para o cristianismo. Com efeito, desejo expor a mentira da graça barata e restituir a verdade da graça preciosa, de que tanto falou Bonhoeffer, e não apenas falou, como também praticou, dando sua vida por libação sobre o sacrifício e, quando foi oportuno, fez-se pendurar em forca por sua defesa da verdade da fé cristã. Segundo Bonhoeffer, a graça barata é pregação do perdão sem arrependimento. É a ceia do Senhor sem confissão de pecado. É absolvição sem confissão pessoal. Isto é graça barata. A bênção de Deus sem compromisso com Ele. Uma certeza espúria da salvação sem comprovação da mesma pelas obras. É uma graça fácil. Uma graça que requer sacrifícios. É uma graça que o pecador é incentivado a permanecer em seus crimes, para que assim, a graça barata abunde mais e mais. Esta graça não vale nada porque não requer nada. É ineficaz porque negou o único bendito. Continua Bonhoeffer. É graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É graça sem o constante reconhecimento e esperança da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É graça sem a cruz. Sim, é uma graça sem sacrifício, justamente por ser graça sem cruz. A cruz é o símbolo máximo do sacrifício, porque foi o meio pelo qual o Deus vivo morreu. Mas a graça barata nega o sacrifício, nega ao pecador a possibilidade de mudança, nega a cruz de Cristo.
E porque nega a cruz de Cristo, é graça maldita, porque está escrito: ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Portanto, seja maldita a graça barata. A graça barata é o paraíso sem arrependimento de pecados. É a adoração do ser humano como elemento sine qua non no coração de Deus. É tornar o homem o centro do coração da divindade. É a normalização dos crimes e faltas da humanidade, o entendimento errôneo da natureza da graça. É graça barata e maldita. É esta graça que deve ser evitada. Mas a graça preciosa, diz Bonhoeffer, é um tesouro escondido no campo pelo qual as pessoas vão e vendem tudo o que têm com alegria. A graça que custa muito é o evangelho que deve ser buscado repetidas vezes, o dom que deve ser pedido, a porta na qual se deve bater. Ela custa muito porque nos chama ao discipulado. É graça, porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. Custa muito porque custa a vida das pessoas. É graça, porque, em consequência, faz as pessoas viverem. Custa muito, porque condena o pecado. É graça, porque justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito, porque custou muito para Deus, porque custa para Deus a vida de seu Filho, e porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. Esta é a graça preciosa, o amor de Deus na cruz de Cristo, a misericórdia no sacrifício vivo, o sim de Jeová tornado revelado nos últimos tempos, antes encoberto em Deus desde toda a eternidade, o mistério da divindade, Cristo Jesus, e este encarnado. É a vida do pecador através do arrependimento e confiança em Jesus, a mudança de toda uma vida de corrupção para uma melhor ressurreição, para Deus em Cristo Jesus. A graça preciosa é de graça porque não custa nada, mas não é barata porque vale tudo. A graça é de graça, mas não é barata porque custou a Deus tudo. Custa muita porque custa a Deus a sua vida e requer dele a sua morte, porque Cristo morreu para que pudéssemos viver, por ele, em verdade. De modo que na morte de Jesus encontramos a vida, mas Cristo não permaneceu morto, pelo contrário, ressuscitou para uma nova vida em Deus. Com efeito, morremos porque ele ressuscitou. É isto que significa graça. Vivemos porque ele morreu. Morremos porque ele viveu. Pois a morte de Deus concede vida para os homens, mas a vida de Deus toma-lhes de volta a sua vida. O cair de Deus é o levantar dos homens, mas o levantar de Deus Todo-Poderoso é o prostrar sob os joelhos de todos. Logo, o que nos resta é nos afastar da graça barata, desta graça que nada significa, desta graça que nada requer do pecador, mas requer tudo de Deus. Por outro lado, devemos retornar para aquela graça preciosa que nos custa tudo, porque tudo custou a Deus. Bendita, pois, seja a graça preciosa, mas seja maldita para sempre a graça barata.